Bom, olá, boa tarde a todas e todas. Nesse momento que a gente está gravando esse bate-papo, está na hora do almoço, então por isso boa tarde. Mas de qualquer forma, me apresentar aqui, sou Fernando Nietzsche. Um prazer estar aqui conversando com essas duas pessoas incríveis, dois jovens artistas, pessoas em formação que foram fundamentais aí para esse processo do Mar. Hoje é um bate-papo para falar um pouco sobre a direção do espetáculo teatral O Mar, de Federico Rocca, Sendero Produções, Yael Pekarovich, Laura Lapadula, Beth Dorgan no elenco. E temos Beatriz Mello e Lorenzo Saliba, que nos ajudaram, foram os nossos estagiários e que ajudaram a gente não só na bilheteria, como na contrarregragem, como na administração do ambiente, como para preparar a peça, para desmontar a peça, enfim, são dois jovens que acompanharam o nosso processo. Na reta final, eles entraram e a gente combinou esse bate-papo para a direção. Na verdade, era uma palestra só minha, mas acho que seria isso bem enfadonho. E eu pedi a ajuda dos universitários para deixar essa conversa um pouco mais fluida. Então, a gente preparou umas perguntas, eles conversaram com algumas pessoas, trouxeram perguntas, e a partir dessas provocações, a gente vai conduzindo essa pequena palestra, essa pequena roda de conversa entre nós três. Bia, Lorenzo, o que vocês querem? Mãe aí. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui juntamente ao nosso queridíssimo Fernando Nietzsche. Para começar, a gente pensou numa pergunta referente ao processo para montar o elenco. Como que foi esse processo? Se vocês pensaram em algum tema específico, se essa peça ela foi, se o texto foi pensado já para esse grupo, como que foi esse processo? Na verdade, esse processo nasceu lá atrás, em 2019, num reencontro dessas gerações todas, né? Se a gente conversou um pouco antes, vocês falaram das gerações, fiquei com isso na cabeça. Mas, pô, Beth já foi minha professora, uma mestra, uma referência de vida para muita gente e para mim também. Já tive a oportunidade de trabalhar com a Beth em outros projetos, mas a gente tinha uma vontade de trabalhar juntos em cena, eu e ela. E ela me convidou para um projeto que fizemos, um espetáculo de teatro em 2019, Vem Buscar Me Quem Ainda Sou Teu. E nesse elenco era um elenco de 8 ou 9 atores e atrizes, acho. E tinha a Yael Pekarovich, que estudou comigo no Célia Helena, na minha época, lá atrás, e fiz uma participação especial na formatura da Yael. Então conheço a Yael há mais de 20 anos. Eles fizeram um Rei do Brasil, do Luiz Álvaro de Abreu. E a Yael fazia um pajé que era fabuloso, e eu fazia um velho escroto, enfim, para variar um pouco. Mas a gente, então, desde lá. E Laura conheci também no Célia, fez Casa do Teatro, fez Célia Helena. Não tive o prazer de dar aula para Laurinha, mas também a gente se cruzava lá. E nós quatro nos unimos nesse projeto. E ao terminar esse espetáculo, ao terminar esse projeto, esse processo, nasceu uma vontade de nós quatro, de formarmos um time de trabalho mesmo para um projeto futuro. E a partir daí as meninas começaram uma busca de textos que a priori teriam 3 atrizes ou mais, mas elas queriam atuar, eu iria dirigir. E aí começamos a pesquisar, e a El é uruguaia, conheceu o Federico Rocca, ele começou a mandar vários textos para a Yael, e um dia a Yael leu o Mar, mandou para Laura, Laura se apaixonou, mandou para a Beth, mandou para mim, foi paixão, amor à primeira vista, a gente falou, não, é esse, acho que tem um assunto bem interessante para todos nós aqui, e vamos começar a entender como é que a gente tira isso do papel. Nasceu aí, esse projeto, lá atrás, em 2019. E como foi o processo de direção com essas três atrizes de geração diferentes, escolas também diferentes, que você comentou? Como que foi dirigir cada uma delas, o Foi, trio, foi uma, assim? foi uma experiência única, Alô, porque é isso, além de serem grandes atrizes, grandes artistas, a gente tem uma relação de afeto muito bem construída, né? E aí eu aprendi uma coisa com Maia lá atrás, que cada processo tem o seu ritual, né? O meu ritual com Maia era sempre no começo dos ensaios, a gente gastava uns 20 minutos falando de futebol. Eles São Paulino chato, eu corintiano louco, e aí o nosso processo de começar o ensaio era sempre isso. E com as meninas, o nosso processo, o nosso ritual inicial era o café da manhã. A gente ensaiava na Casa Beth,
e o processo se dava sempre no café da manhã. A gente tinha que começar por esse café e ali as coisas iam, de uma certa forma, se estruturando, se aquecendo para a gente conseguir ir para a sala de ensaio e levantar. Mas são três atrizes que deram para mim muita possibilidade, né? Na verdade, eu acho que, falando especificamente do mar, esse projeto, o olhar da direção foi um olhar de não atrapalhar a história e de não atrapalhar as atrizes. Então, eu construí uma encenação em que elas pudessem transitar da forma mais profunda e sincera possível e que a história chegasse na potência que ela precisava chegar. Então, isso, no decorrer do processo, a gente foi entendendo, né? A gente sempre começa um processo com uma ideia na cabeça, eu tinha uma ideia maluca, de uma encenação assim, assado, um cenário assim, Uhum. assim, e, eu, e o processo vai falando assim, não, não, é para cá, vamos por aqui, tem que ser desse jeito. E eu acho que foi uma construção muito horizontal. As três tinham um respeito pela condução, pela direção, mas nós quatro éramos um núcleo duro ali de trabalho que muitas decisões foram tomadas de forma coletiva. E eu, claro, do lado de fora ia ajeitando as coisas, azeitando para chegar na potência da história, né? Tô de fora e essa é a minha função, ser sempre o melhor espectador. Mas foi intenso o tempo, né? Desde 2019 com esse projeto, a gente conseguiu materializá-lo agora em 2023, 4 anos. Então, foi um tempo que deu para viver muita coisa com elas e aprender muita coisa com elas. E acho que, mesmo sendo de gerações diferentes, de escolas diferentes, elas tinham uma disciplina de trabalho que deu para conduzir da forma mais saudável possível. A gente sempre na conversa, enfim, a gente não teve nenhum grande atrito. Acho que foi um processo muito leve e muito por conta delas. E aí só para tecnicamente falar, como elas são de linhagens diferentes, você como diretor talvez vai entendendo ali como cada uma transita dentro da sua potência, né? E é tentar trazer a potência de cada uma para a cena. Então, a Laura tem um jeito de abordar o personagem, e a partir desse material que ela me dá, como é que eu vou conduzindo ela. A Beth tem uma outra forma de lidar com o texto, de lidar com o personagem, e aí eu vou tentando equalizar, não para limitar nem para engessar, mas para abrir as potências. E a El também, enfim, cada uma tem, elas são individualidades fortes, e em Uhum. cima dessas individualidades, como é que você vai tentando tirar o melhor de cada uma delas? Então você tem que criar uma forma de falar com cada uma delas, um jeito de conduzir com cada uma delas. Tem que ter uma escuta nesse sentido. Não é igual. Acaba sendo uma direção mais particular, assim, então, né? Quase, é. Eu tenho a ideia do todo na cabeça, mas eu sei que eu posso falar com a Laura de um jeito, eu sei que eu tenho que falar com a El de outro, e eu sei que eu tenho que falar com a Beth de outro. Eu vou Uhum. tentando transitar um pouco nesses lugares, Perfeito, difícil. pelas linhagens mesmo de teatro. Uhum. E aí você disse que começou por volta de 2019, né? Que vocês escolheram o texto, e aí veio a pandemia, certo? Como que foi esse processo de ensaio? Como demorar tantos anos assim para chegar agora em 2023 e de fato estrear? Putz, vou tentar sair do maniqueísmo, assim. Tem as suas coisas boas e tem as suas coisas não tão boas, né? Acho que a coisa boa de um projeto longo, de um processo longo como esse, é que a gente tem uma certeza da potência do texto, algumas fichas vão caindo e a gente só vai confirmando isso com o passar do tempo. Isso é muito legal. A gente estreia num outro momento, assim. Todos nós tínhamos uma convicção de que o texto era muito potente e que se a gente conseguisse colocá-lo no lugar correto, ele chegaria para as pessoas, e acho que é o que aconteceu. Mas nos dias atuais, 4 anos em um projeto, você tem que ter um jogo de cintura muito grande para ficar entendendo a temperatura do projeto, sabe? Uhum. É quase essa brincadeira de fazer um bolo mesmo. Se você deixa muito tempo, você vai perder o bolo, e ao mesmo tempo você não pode tirar antes, porque senão o bolo não está preparado. Então, como é que você vai entender o tempo correto? Então, tiveram momentos ali que a gente deu uma desacelerada, eu diminuía o ritmo dos ensaios, a gente diminuiu o ritmo dos encontros, porque começava a gerar um desgaste. A gente precisava minimamente de uma verba para conseguir esse projeto, e graças ao PROAC nós conseguimos. E aí, quando entrou esse dinheiro, a gente conseguiu, aí sim, estabelecer com mais precisão uma sequência mais lógica, mais
mais padrão assim dentro do mercado de trabalho teatral, mas tivemos que segurar alguns momentos. E é isso, né? É lidar com frustração, é lidar com uma expectativa que não se cumpre, é lidar com uma ansiedade que não se realiza. Então, o tempo inteiro também administrando isso no decorrer desses 4 anos. A gente teve uma leitura online na pandemia, que foi um ótimo termômetro que a gente fez também pela Secretaria de Cultura. E ali, na leitura online, a gente recebeu um feedback das pessoas que assistiram, falou assim, ó, essa peça, quero ver essa peça, essa história é linda. Então, isso deu uma apaziguada naquele momento horroroso. E, e é isso. Mas também é entender que o teatro tem dessas, né? É o tempo das coisas. Talvez era o momento do projeto nascer e foi isso que aconteceu. Então, E você acha que foi... Pode continuar, Bia, perdão. Desculpa, Lou, só uma coisa, porque esse realmente, assim, não é o tempo de um processo padrão, assim, no teatro, certo? Tipo, Certo. um profissional, assim, normalmente dura bem menos, sei lá, um ano, ou depende também. Depende, aí vai depender muito, Bia, depende de muitas variáveis. Se for uma peça comercial, elenco que se junta para aquele projeto específico, às vezes a média é 2, 3 meses de ensaio para estrear. Teatro de grupo que trabalha com pesquisa, que tenha conseguido talvez um fomento para isso, pode prolongar sua pesquisa para mais meses. Teatro musical, às vezes são 2 meses de ensaio intensos para estreia. É uma somatória de fatores que vai determinar um pouco esse andamento do projeto. Geralmente, de novo, não é uma regra, mas o teatro de grupo, os grupos que trabalham com pesquisa teatral, eles têm um tempo um pouco mais prolongado para conseguir criar todos os pilares de sustentação da grande discussão que eles querem. No teatro comercial, a coisa é um pouco mais rápida. E eu acho que a gente estava no meio do caminho aqui, né? Porque todos nós, né? Eu e Beth, principalmente, temos esse histórico de teatro de grupo. Então, parecia meio grupo, mas não era um grupo, era um espetáculo X. Então, a gente ficou um pouco no meio desse caminho aí. E como foi nesses 4 anos que você falou? São temas bem atuais, porém tem coisas que é um pouco distante da nossa realidade, a guerra da Palestina com Israel, mas nesses 4 anos teve também a guerra da Ucrânia. Você acha que deu uma potência na peça? Vocês viram que realmente tem que falar disso? Teve interferências de coisas externas que aprimorou nessa montagem? Sei se aprimorou, mas acho que potencializou Isso. a nossa urgência em montar esse espetáculo, sim. E acho que também foi uma sacada nossa mesmo. Em um momento quando a gente pega aquele texto, como é que pega isso, né? Uma questão de uma Palestina com uma mulher judia, uma questão localizada lá, porque o fato que o Federico pegou para começar a escrever a peça, ele é real, era uma notícia de jornal, então essa história realmente aconteceu. Mas eu acho que se você vai voltando nas camadas mais sutis e mais subjetivas e simbólicas da coisa, a peça, sim, ela trata da intolerância, a peça trata do resgate do amor, e não o amor nesse conceito do amor romântico, mas esse amor que é duro, que é revolucionário e que vai ser talvez a única possibilidade de salvação desse planeta. E aí, quando a gente pega, vou ficar só nesses dois, a questão da intolerância, a questão do amor como atitude revolucionária, isso é muito pertinente para o momento de mundo que nós estamos vivendo e no Brasil, principalmente. Vivemos 4 anos de um acirramento aí da intolerância em muitos níveis. E o ódio como matéria dada, né? E o ódio nos contaminou. E, Uhum. e estamos contaminados por isso, estamos contaminados pela cisão, pela intolerância. E aí a gente tem aqui no Brasil, principalmente as religiões africanas sendo vítimas de uma perseguição, de quase uma tentativa de extermínio, é uma intolerância com a fé do outro. Então, por mais que a peça fique localizada ali, quem vai assistindo vai conseguindo fazer diretamente as pontes, as conexões. E o mundo, a gente está vivendo um momento pré-guerra grande, né? Esse conflito na Rússia e na Ucrânia talvez seja um prólogo aí do que está por vir e o mundo está numa situação muito delicada. Então acho que tem tudo a ver.
montar o mar nos dias de hoje. E, infelizmente, é isso. Em 4 anos surge uma nova guerra, como surgiu uma pandemia no meio do nosso caminho, e que se bobear daqui não sei quantos anos vai vir outra, e outra guerra, enfim. E esse é o ciclo do extermínio que nós estamos vivendo dentro desse sistema maluco, dessa ficção que o homem criou para ele mesmo, né? E falando sobre isso, o texto ele aborda a guerra, né? E essa relação entre elas, esse amor revolucionário e tudo mais. Só que parece que a guerra ela fica como um plano secundário e esse amor, essa relação entre elas fica como um plano principal. Teve alguma direção específica que você teve que fazer para que tivesse esse entendimento, para dar esse entendimento para o público e não ficar só e conseguir fazer essas relações com a atualidade que a gente vive? Cara, é curioso isso, né? Porque é um elenco que se gosta muito, com uma direção que a gente tem uma relação de afeto muito intensa entre nós. E era engraçado que tiveram vários ensaios em que eu tinha que pedir isso para elas, que elas cediam muito fácil uma para outra na questão do amor. E eu precisava que elas endurecessem um pouco o jogo, de dificultar mesmo a vida daquelas personagens. Porque é nessa dificuldade que a gente entende o poder da transformação do amor. Então, durante o processo, a gente teve que conversar muito sobre isso, para ver que existe, sim, num primeiro momento, um estranhamento entre elas, um desconforto de estar na presença uma com a outra ali, e como a gente tem, de uma forma, isso, quase heróica, né, ultrapassar as diferenças, ultrapassar os teus preconceitos, os teus dogmas e paradigmas para tentar criar uma nova harmonia de relação, para ver se a gente consegue transformar o mundo. Então, sim, o amor a busca por esse amor revolucionário, acho que é o grande mote ali. E tem a guerra que vai contaminando e, ao mesmo tempo, determinando para elas essa única condição, né? Porque ali pela violência, a violência as une naquela noite. E elas precisavam passar por isso, e no final tem um elemento fantástico, que eu não vou falar para quem não viu ainda, para não dar nenhum spoiler, mas que vem um pouco para criar uma catarse emocional, nesse sentido do quanto esse processo da busca por essa essência desse amor verdadeiro e genuíno é fundamental, como jornada de vida, né? Como experiência de vida. Então, concordo com você, Bia, acho que sim, mas acho que elas transitam, né? Porque e eu volto de novo para o Brasil, né? Que a gente é que a gente naturalizou muito a violência, a gente naturalizou muito essa guerra que a gente vive, com o número de mortos, com o número de chacinas. A gente só está transformando isso em números e quantas pessoas já tiveram conhecidos que viveram violências extremas dentro desse país, não só violências criminais, mas isso, violências morais e assédios e estupro, enfim, uma sequência de violência e a gente vai, para isso a gente cria uma tolerância Uhum. e para o que a gente não precisa a gente cria uma intolerância, né? Tá tendo umas inversões muito loucas. E a peça foi pensada, primeiramente, num lugar mais intimista, como foi na sala multiuso do Arthur Azevedo, e se acaso foi, como mudaria muita coisa em relação da direção se fosse apresentada no palco italiano ou em arena, como que E foi o pensamento do espaço em relação à peça. isso, o processo foi revelando para a gente que talvez fosse legal a gente conseguir um espaço mais intimista, para a peça chegar numa outra intensidade, para as pessoas também estarem ali fazendo aquele pacto junto com as atrizes. Essa era uma vontade nossa, talvez nessa primeira temporada. Para um palco italiano, eu acho que teriam poucas diferenças, assim, poucas mudanças, talvez só numa dilatação da condução delas, né? De criar um outro espaçamento, um outro lugar. Para uma arena, a gente teria que dar uma repensada em alguns eixos ali. Mas eu acho que ela funcionaria lindamente no palco italiano, e talvez a gente vá vivenciar isso mais para frente, porque a maioria dos formatos, né, de construção mesmo dos teatros aí pelo Brasil afora
estão um pouco nessa estrutura. Ela foi pensada nesse formato, não acho que é um formato híbrido, não. Acho que ela, para uma coisa mais intimista, para o palco italiano, ela está bem ajustada. Se a gente for transformar numa arena, a gente precisaria voltar um tempo maior para a sala de ensaio para repensar algumas coisas, para ajudar a história nesse sentido. Mas sim, a gente tinha uma vontade de ser um lugarzinho mais intimista, um lugar menor, para que a plateia estivesse junto naquela celebração do amor. A história ela é muito bem contada. Todo mundo conhecidos meus que assistiram, acho que a primeira coisa que eles falaram foi que a história estava muito bem contada e que não se perde nada, realmente. E a gente assistindo também percebe muito bem esse recurso da narração muito bem feito. E não só a narração, como a metaforicidade também. Teve algum estudo específico para chegar nesse lugar? Ou é uma coisa que as atrizes já traziam com elas, trouxeram com elas? Não, teve, né? O processo de ensaio é isso, né? A gente tinha uma Marina Caron fazendo direção de movimento, que nos ajudou muito nesse lugar, de criar uma simbologia, e é uma grande parceira minha de trabalho, e ela trouxe uma coisa que foi linda para nós, que é quase de seguir os vazios, assim. Parece uma coisa muito subjetiva, mas que quando eu criando ali a encenação, a marcação, eu estava percebendo o tempo inteiro isso, e ela vem e ela verbaliza isso para mim, e achei fabuloso esse lugar da busca um pouco pelo sutil, pelo vazio, pelo gesto que acabou de acontecer de uma atriz e a outra vai para aquele espaço para preencher. Então, tinha um jogo entre elas também nessa questão da busca pela simbologia do gesto, pela simbologia daqueles personagens, porque são três entidades ali, né? A gente vai entendendo. Então, a peça trabalha num naturalismo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa delas ali que a gente não vai entendendo, que se explica no final. Então, a gente foi tentando construir isso. E aí, eu tenho eu gosto, né? Me dá prazer trabalhar de um jeito que quando eu trago os criadores para dentro do projeto, eu dou uma autonomia, uma liberdade de criação muito grande para eles e vou ajustando, claro, em cima das minhas necessidades. Então, quando uma cena veio para trazer cenário, a gente tinha uma ideia, ele foi também a partir dos ensaios modificando isso, me apresentando. Então, sim, o cenário tem toda uma simbologia que uma cena trouxe e que para mim fez todo sentido. O Dani, quando pensa naqueles figurinos, me traz a referência, a gente equaliza aquilo e sim, faz todo sentido. As músicas da Soninha Goncinski, que também é e principalmente, né, a dramaturgia sonora que ela construiu para a guerra, então ali também é um personagem que ela construiu e que estava presente em muitos ensaios, então é um trabalho que é construído com muitas mãos, né? É muita gente mexendo naquela massa para a coisa acontecer. Wagner Pinto com aquela luz maravilhosa, então eles vão chegando com essas camadas também de dramaturgia e para ajudar a chegar nessa potência dessa história muito bem contada. Acho que é uma somatória de fatores, Bia. Uhum. Acho que para acabar, né, Lou, referente ao Isso. cenário. É, pode falar, Bia. Obrigada. A gente ficou pensando, porque o cenário ele era predominante de cores azuis, o figurino também, com. Enfim, eu não sei o nome ao certo. Mas os lenços azuis, tudo com as cores azuis e o peixe também. Como que foi a escolha desse cenário? Foi uma cena mesmo que trouxe? Foi uma coisa conjunta de vocês? E É tinha uma também delícia. Desculpa, para falar. Não, tinha talvez o signo do peixe era bastante forte e foi pensado porque a gente quando chega vê aquele peixe e depois ao longo da peça a gente vê o significado, o signo que ele tem. Como que foi isso? Teve um medo de talvez dar muito na cara direto o, o, o signo que tem todo o cenário? Como que foi também pensado isso? É aquela coisa da obra viva. Não era a nossa ideia original. A gente tinha uma ideia original de ter uma espécie de uma rotunda, um ciclorama no fundo, para criar uma sensação do infinito. E quando a gente fez a primeira visita técnica na sala multiuso, a gente percebeu que não ia rolar. Então a gente falou, putz, aí uma cena, Nando, não vai rolar, vamos pensar num plano B, vamos pensar num plano B. E é isso, uma cena é um grande artista, né? É um diretor, é um ator, é um cenógrafo.
Um dia ele me liga, cara, tive uma ideia, vou fazer um peixe gigante. Eu falei, peixe, Marcelo? É, um peixe, cara. E aí a gente começou a conversar sobre o peixe. Ele falou, pô, eu li o texto, meu, e aí tem uma coisa. E aí a gente começou a dar uma pesquisada dessa simbologia do peixe para os povos antigos, da questão da comunhão, da questão de um peixe que vai sempre à frente, enfim. Tinham muitas religiões, e muitas mesmo, que trabalham com essa questão de uma simbologia, e sempre uma coisa muito profunda ali. A gente falou, cara, tem tudo a ver, vamos colocar, e é no escritório dela. E aí a gente percebe isso, né? Que as pessoas chegam, porque o cenário já está completamente revelado, olha aquele peixe e falam, que peixe é esse, cara? Aí é isso que é muito legal, pensando nos criadores, né? Quando o Wagner descobre que ia ter um peixe daquele tamanho, ele já cria uma luz para jogar no peixe, e o peixe vira o nosso contraluz. Então o peixe é que rebatia a luz para formar um contra, e aí uma piração maluca. E isso é muito legal, mas são as coisas que vão revelando em cima, às vezes, das necessidades técnicas do projeto, né? A gente descobriu que os nossos escombros iriam ser erguidos no dia do ensaio geral. Vocês lembram disso? Então, Sim. a gente estava lá no ensaio, porra, que ideia, vamos subir aquilo ali, Macena? Dá para subir, Macena? Aí já dá, não dá para subir. Mas tem, não, o Lourenço vai subir isso aí. Ah, beleza. Então, são coisas que a gente vai descobrindo no fazer, cara. E aí uma cena tinha essa vontade de trazer os tons, as tonalidades do mar para o cenário, e pintou naquele azul que ficou lindo, enfim. E aí quando a gente soma tudo, aí vem a luz, e vem o figurino, e a interpretação delas, e a sonoridade, aí você fala, uau, temos uma boa história para contar, né? Tem uma obra completinha, né? É. E teatro é muito legal por conta disso, né, Bia? A gente não faz sozinho, né? Não. Sim. A gente vai construindo isso a muitas mãos. Certo? Certo, acho que é isso. Certo. Quero mais Perfeito. uma vez agradecer muito pela parceria de vocês. Acho que é importantíssimo que as novas gerações consigam pegar um pouquinho disso que está acontecendo, né? Para entender as linhagens, para entender. Vocês foram fundamentais ali para o sucesso dessa primeira temporada. E estaremos juntos nas próximas. Agradecer mais A uma gente que vez. agradece pelo convite, pela também, pelas experiências, trocas. Foi muito rico para mim. Eu acho que para a Bia também a gente aprendeu bastante. E é isso, Que bom, coletivo. É isso. Muito obrigada, Nano. Muito obrigada a todo imagina. Obrigado mundo, a Yael, todo mundo. todo Foi mundo. muito, foi pra mim, foi assim, às vezes eu fico pensando, me dá saudade de estar trabalhando aos finais de semana, porque foi uma experiência sensacional, assim, É, e um trabalho muito lindo, que eu me orgulho de ter feito parte de alguma forma. Muito Eu obrigada. também. que delícia. Obrigado, gente. Valeu, Sendeiro, mais uma vez. Obrigada. Adri, meninas, todo mundo envolvido nesse projeto. Até a próxima. Até! Até.